Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do TRT Entrevista. Que bom poder falar com você no trabalho, em casa. Você que está assistindo a gente agora no YouTube também e ouvindo aqui na rádio TRT-FM 104.3. Eu sou Cleide Coelho e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Hoje com um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre os desafios de acabar com a exploração do trabalho infantil. Comigo aqui no estúdio, a juíza do trabalho, Lida Lima. Doutora, seja bem-vinda, que é gestora regional do Programa Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT Mato Grosso. Mais uma vez, bem-vinda aqui. Obrigada, Cleide. Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar esse tema que é tão caro para a Justiça do Trabalho, né? Um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser falado acima de tudo, né? Doutora, para a gente poder começar a nossa entrevista, eu gostaria de falar de um levantamento, o último levantamento do IBGE mostra que 1,6 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil no Brasil. E 500 mil dessas pessoas, dessas crianças, estão nas piores formas de trabalho. Quando a gente fala das piores formas de trabalho, o que a gente poderia dizer aqui? Quais são essas formas? O que são consideradas essas formas tão graves assim? Bom, assim, só para contextualizar, né? Inicialmente é considerado hoje no Brasil qualquer trabalho remunerado ou não remunerado antes dos 16 anos é considerado como um trabalho infantil e, portanto, um trabalho ilegal. Nós temos uma exceção, mas daqui a pouco eu posso falar sobre ela. Então, todo o trabalho que tiver antes dos 16 já é um trabalho infantil. Nós temos, a nível internacional, uma convenção, a Convenção 182, que ela tem, aí depois da sua homologação, ela tem depois um anexo que foi trazido, que tem uma lista com as principais formas, as piores formas de trabalho infantil, né? A gente denomina essa lista de lista TIP. Então, lá nós temos, por exemplo, dirigir máquinas pesadas, né? Porque a gente sabe que o trabalho infantil, ele é muito forte na zona rural, Sim. Né? Então, inclusive, assim, infelizmente, tem famílias que às vezes até veem os filhos como uma mão de obra. Sim. Às vezes gratuita, às vezes até ou com uma baixa remuneração. Então, as crianças são envolvidas muito cedo nas atividades rurais. Então, dirigir máquinas pesadas seria uma forma, expor a criança em ambientes que vão fazer mal à sua sanidade mental, né? A questão de valores, por exemplo, exposição ou alguma apresentação que tenha conotação erótica, o trabalho doméstico, né, que muitas pessoas às vezes acham, é muito normal, tal. Não é. O trabalho doméstico está dentro da lista TIP, né, das piores formas de trabalho infantil. Sim, a senhora falando de trabalho doméstico, e é uma situação que a gente gostaria muito de falar, porque muita gente acaba confundindo, né? Mas o filho não pode lavar uma louça em casa? Ou como que seria isso? Porque quem está ouvindo a gente falou, mas aí eu preciso ensinar a criança. Até quando? Qual que é a linha tênue aí para a gente poder colocar como trabalho infantil ou como apenas ensinando ali a realmente ter a responsabilidade em casa de manter o ambiente, né, de uma forma tranquila de conviver. Como que é isso? Explica pra gente, porque muita gente está dúvida agora aqui. Perfeita a sua pergunta, porque eu acho até da nossa vida mesmo, da nossa família, né, é comum a gente colocar as crianças para fazer atividades. E como você bem colocou, existe uma linha muito tênue, né? Até que ponto eu estou explorando essa criança e até que ponto eu estou ensinando. É óbvio que se ela está num ambiente familiar, é ali que ela vai aprender os primeiros valores, né? E a gente sempre cita, geralmente você chama a filha, a menina, para fazer as tarefas de casa, porque a menina cuida de casa e menino... E isso é um equívoco até no ensinamento
é um equívoco, né? Porque aí a gente já está também praticando a questão da equidade de gênero. Então, as atividades em casa, elas podem sim as crianças podem ser inseridas, né, com o fim de aprender e de contribuir com esse ambiente. Depois ele vai levar esse aprendizado para o relacionamento dele mesmo, quando ele tiver sua casa, sua esposa, seu esposo, quando ele for para o trabalho, então ele já leva esses valores. O que não pode, né? O que não pode toda vida? É você colocar a criança para estar cozinhando, ela não tem, sem uma supervisão ali, junto. Sim. Você pode ensinar ela a fazer uma comida, mas você tem que estar junto. Jamais a criança sozinha. A criança não pode ter a responsabilidade sobre outras crianças, né? O que, infelizmente, é muito comum nas famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa mãe, esse pai, deixa um filho um pouco maior, sei lá, 10, 11 anos, cuidando dos outros, e muitas vezes é uma sequência ali de outras crianças pequenas. Como se fosse uma responsabilidade dessa criança. Exatamente, e isso é colocado, né? Tem até aquela série lá, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que a gente vê que, né, até na série ali, a gente fica olhando, é normal, o mais velho tem responsabilidade sobre os outros. Então, isso não pode. O que eu não posso também, o que é muito comum, às vezes, pegar uma criança ali que é um pouco maior, entregar para outra família, para essa outra família, para ele trabalhar como doméstico mesmo. Sim. E muitas vezes sob como se fosse da minha família, entendeu? Isso é uma coisa muito comum também. E a gente vê muito isso, né? Antigamente muito mais, mas ainda existe, né? Vou deixar aqui para aprender e aí acaba que a criança acaba perdendo também acesso à escola, a formas de crescer no mundo, né, digamos assim, de aprendizagem, exatamente porque está ali no momento que era para estar na escola, está ali fazendo aquele trabalho. A ministra Kátia, lá do TST, ela tem uma fala assim, que eu acho muito pertinente. Ela ficou muito tempo no programa de combate ao trabalho infantil e ela destaca assim, que a gente, eu, você, todo mundo, tem que ver as crianças como nossas crianças. Sim. A gente não pode pensar, porque eu estou aqui com um emprego um pouco melhor, eu posso dar uma condição melhor para o meu filho. Eu tenho que olhar as outras crianças como se fossem nossas, como nossas. Sim. Porque elas são nossas, elas vão fazer parte do futuro. Então, a gente precisa atuar de uma forma, e né, esses trabalhos que a gente vê também em semáforos, em casas noturnas, casas assim, né, restaurantes, bares à noite, que as crianças passam vendendo. Isso não pode, porque essa criança também está exposta, ela está totalmente fora da rede de proteção. E como fazer a denúncia, doutora? Por exemplo, eu estou em um ambiente e acabo vendo um trabalho infantil ali, né? Claramente a gente percebe, né? O trabalho infantil. Como que hoje eu, como cidadã, posso fazer essa denúncia e posso ajudar essa criança? Porque muitas vezes essa criança pede socorro e nem sabe que está vivendo também nessa exploração. Como que é? Sim, também outra pergunta muito boa. O programa nacional, né, a gente tem uma rede nacional de proteção à criança. Então, se eu estou verificando, eu posso fazer uma denúncia no Disque 100, mas eu posso também fazer denúncia nos conselhos tutelares próximos, né? Então, nós temos várias formas de atuação. Tem o conselho tutelar, tem o Disque 100, nós temos aqui mesmo, no nosso estado, nós temos o FEPET, que é um fórum onde várias pessoas e várias autoridades se reúnem mensalmente para tratar dessas questões, por exemplo, essas crianças que ficam nos semáforos, né? Então, são todos pontos em que podem ser feitas denúncias. O Ministério Público do Trabalho também, né? Porque, às vezes, você vai chegar numa borracharia lá no bairro, aí você vê um menor trabalhando, Sim. né? E aí
né? Vem aquele velho né? Todo mundo fala, olha, melhor estar trabalhando do que estar na rua. Não é. Será? É melhor ele estar estudando. Por isso, assim, a gente vê que a escola, especialmente a estadual, várias escolas já estão com cursos integrais, né? E quem não tem o integral ali, as escolas que não têm o integral, a gente tem várias instituições que oferecem atividades de contraturno para essa criança não estar na rua. E aí eu volto à fala da ministra Kátia. A gente tem que atuar. Foi uma criança que eu ajudei, ótimo. Se todo mundo ajudar uma criança, a gente está cumprindo o que está na Constituição, que é dever da família, né? Está lá no artigo 127, da família, da sociedade e do poder público. Então, todos nós somos responsáveis. Então, a partir do momento que eu olho as crianças como minhas crianças também, aí eu vou me incomodar, eu não vou fechar o vidrinho do carro lá para aquela criança estar me incomodando. O que eu posso fazer em relação a essa criança? Né? Então, tá. Doutora, que legal poder falar sobre esse tema, porque é um tema que muita gente que está ouvindo a gente agora e deve estar se imaginando, nossa, eu já vi isso, né? Como que eu posso fazer para denunciar? É muito importante também divulgar esses canais de denúncia para a gente, como sociedade, tomar para nós essa dificuldade que ainda se tem, que ainda a gente vê nas ruas, aqui de Mato Grosso, principalmente. Bom, esse é o TRT Entrevista, estou recebendo e falando em um bate-papo muito bacana e produtivo com a juíza do trabalho, Leda Lima, que é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT de Mato Grosso. Eu queria que a senhora falasse para a gente, aqui em Mato Grosso, quais são os principais fatores que levam o trabalho infantil? O que se pode dizer aqui do nosso estado? Quais são as principais denúncias que a gente vê, doutora? Então, eu acho que Mato Grosso, mais ou menos como todo o Brasil, a gente tem pulverizado essa questão do trabalho infantil, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Uhum. Né? Na zona rural, ela é bem forte, mas também na zona urbana. Né? Essa questão do trabalho doméstico é muito explorado, a gente vê. A questão de trabalho na lavoura, né, na parte rural também. E aí, a gente tem uma preocupação muito grande, primeiro, como eu já disse, em ocupar essas crianças no outro turno. Sim. Porque a partir do momento que ela fica, né, e aí uma das ações que a gente busca também, né, a legislação ela tem, vamos dizer assim, evoluído, é você dar o suporte também para os pais. Porque se o pai tem uma condição melhor de trabalho, ele não precisa dessa ajuda, né? Porque a maioria das crianças que vão, a maioria que vai, né? Ela vai com essa desculpa, né? Vamos dizer assim, de eu preciso ajudar a minha família, porque o salário do meu pai não chega no final do mês, eu preciso, né? Ou eu quero alguma coisa, né? E aí, mas a gente tem também um contraponto também aí, Sim. Que é aquela criança que, tipo, já chegou lá nos seus 14 anos e eu gostaria de trabalhar, tal. E aí a gente tem a possibilidade também de começar a inserir essa criança no mercado de trabalho para que ela não... Porque se ela começa a trabalhar cedo, a tendência é deixar a escola. A evasão escolar é meio que uma consequência, né? Às vezes porque a escola não vai aceitar ela à noite, às vezes porque ela não tem mais força para estudar, ela não tem estímulo, porque com menos de 14 anos, qualquer 200, 300, 500 reais que ela vai ganhar, ela vai se sentir bem. Para que eu vou estudar? Então, estudando eu não estou ganhando nada. Então, assim, se a gente consegue, né, dar esse suporte para as famílias, né, e para isso a gente tem vários e vários programas institucionais, a criança no contraturno ela não pode ficar sozinha. Porque sozinha ela fica muito mais fácil de ser captada para trabalhos e muitas vezes, né, por
trabalhos ilícitos, né, atividades ilícitas, ou para trabalhar até de doméstico perto da sua própria casa, né? Então, no contraturno ela aprende outras coisas. E a partir dos 14 anos, essa criança pode ser inscrita nos cursos de jovem aprendiz oferecidos pelo Sistema S, que já faz o seu encaminhamento para as empresas. Que é um parceiro também aqui do tribunal, né, doutora? Então, eu queria que a senhora resumisse rapidinho também como que é o programa de combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem aqui do TRT, como que atua? Só para quem está ouvindo e assistindo a gente entender rapidinho. Sim, o programa de combate ao trabalho infantil do TRT, ele é um desdobramento do programa nacional, né, do TST. Então, a gente atua em várias frentes para auxiliar no combate ao trabalho infantil, né? Fora as decisões dos nossos juízes que atacam essa chaga da nossa sociedade, né? E tem a questão da aprendizagem legal também. A aprendizagem legal, ele é um programa que é muito estimulado pelo tribunal. Como eu disse, as pessoas interessadas fazem a inscrição no Sistema S, participa do curso, tem que estar estudando, obviamente, tal, e ela é inserida no mercado de trabalho. As empresas têm uma cota que elas precisam cumprir, as empresas maiores. E quando essa cota, a empresa não tem lugar para essa pessoa trabalhar, para esse jovem trabalhar, ela pode participar de um programa que nós temos aqui no tribunal, que é a aprendizagem social, né? Que é a cota social. Como que funciona? A empresa que não tem, nós temos convênio, os nossos aprendizes dentro do tribunal participam desse programa. A empresa que não tem um trabalho que esse jovem possa atuar, por exemplo, uma empresa que ela só tem motorista de ônibus, não posso colocar a criança para dirigir um caminhão. Então, a cota dela, ela pode alocar esse jovem aprendiz dentro de uma instituição pública. E aí o nosso tribunal participa, né? Então pode ser feito convênios com outros órgãos públicos também. Legal. Agora, essa semana a gente tem um evento importante em parceria com o Pantanal Shopping, que é justamente para que todos possam se inteirar sobre o tema, né? Entender sobre o tema. Como que vai ser esse evento? Eu estou ansiosa já também para poder ir, conhecer um pouco mais. Então, a própria Organização Internacional de Combate ao Trabalho Infantil instituiu o dia 12 de junho como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né? Como nós ratificamos essa convenção, nós participamos também. E aí o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, aqui o nosso tribunal participa. E esse ano, né, como em anos anteriores, o Pantanal Shopping nos recebe lá para fazer essa campanha de conscientização das pessoas, né? Para que as pessoas elas reflitam sobre essa questão. E esse ano nós fizemos uma campanha também com recorte racial, porque a gente sabe que a maioria das crianças que estão no trabalho infantil são crianças negras, a maioria, né? Então, nós fizemos com esse recorte racial e teremos várias publicações dentro do Shopping Pantanal, que, como eu disse, fomos recebidos de braços abertos lá, eles são muito parceiros. Vamos ter também divulgação durante os intervalos dos filmes no cinema e também levaremos o nosso principal produto relacionado ao trabalho infantil, que é o game Futuro em Jogo, né? Nós temos um game que tem no nosso site, é um game onde as crianças aprendem de uma forma lúdica a fazer boas escolhas, né? Então, quando ela está jogando ali e ela faz uma boa escolha, ela ganha mais vida, ela fica como na vida mesmo, né? Quando você faz boas escolhas, a tendência é que sua vida melhore, né? Então, que você fuja das drogas, que você fique na escola. Então, esse game vai ficar lá disponível para as crianças que estiverem no shopping possam brincar gratuitamente. Nós vamos ficar com o game do dia 12, que é o dia simbólico, né? Até domingo, dia 15, né? Isso. Dia 15. Então, vamos ter um stand lá com as crianças brincando e esperamos todos lá.
Vai ser muito legal. O estádio de frente ao Nick. Exato, em frente ao Nick. Então, se você estiver passando pelo shopping, dia 12 de junho também, Dia dos Namorados, muita gente vai passar pelo shopping ali para comprar presente. Já aproveite, passe ali também no nosso stand, porque a gente vai ficar muito feliz em receber todo mundo. A doutora Leda vai estar lá, eu também vou estar lá. Com certeza. A gente vai te receber com bastante carinho para que você entenda melhor sobre o tema e trazer realmente essa frase, né? Todas as crianças são nossas e é de inteira responsabilidade nossa como cidadão, como seres humanos, como pessoas, né, que contribuem para que esse mundo cresça e que essas crianças tenham seu direito garantido de escola, de educação, acima de tudo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Chegamos ao final do TRT Entrevista, hoje recebendo com muito prazer a doutora Leda Lima, uma pessoa extremamente importante nessa luta aí ao combate ao trabalho infantil, ao estímulo à aprendizagem também aqui no TRT Mato Grosso. Gostaria de dizer mais uma vez que foi uma honra recebê-la aqui. Eu deixo a senhora à disposição para as considerações finais, por favor. Olha, eu que agradeço de coração, e todas as vezes que quiserem tratar desse tema ou de outros assim afetos à sociedade, pode nos convidar. Eu fico assim até emocionada, porque o trabalho infantil é uma coisa realmente que a gente precisa combater. A gente precisa cuidar das nossas crianças, né? São nossas crianças, todas são nossas. Sim. E para que nosso futuro seja melhor. A gente está formando uma nova sociedade. Vem aí uma sociedade diferente e o resultado de tudo isso depende da gente, nós como adultos nessa fase, formar crianças melhores e colocar a educação como a base de tudo, né? E sem exploração, por favor. Obrigada. Sem exploração. Obrigada. Lembrando que você pode ver e rever esse bate-papo quantas vezes você quiser, de forma gratuita, pelas nossas redes sociais, @TRT Mato Grosso. O TRT Entrevista fica por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até mais.